Olá, queridos alunos, como estão? Espero que estejam bem, em paz, né? Tenham aproveitado esses dias de folga aí, né? Esse final de semana, junto com o feriadinho, né? Aproveitem para descansar, tenham aproveitado, na verdade, para descansar, não é? E nós vamos retomar aqui nossa aula, trabalhando ainda como o tema da aula 10, que são os seres humanos descobrindo o mundo sem fronteiras. Só que dessa vez nós vamos continuar tratando das ações, né, do ser humano e como essas ações elas podem impactar na vida do outro. Como é que essas ações realmente elas podem influenciar, impactar positivamente ou negativamente na vida do outro. Então a gente realmente tem que refletir muito sobre as nossas ações, porque às vezes elas podem ter um impacto muito positivo, mas elas também podem ter um impacto extremamente negativo na vida do outro. Então, nesse momento, a gente vai tratar sobre esse assunto, não é? Como que nós já vimos tratando na aula passada, e vamos fazer a leitura de um pequeno texto, e depois nós vamos fazer uma reflexão em cima desse texto. E como tarefa, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Eu estou logo antecipando o que é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma pesquisa, e em cima dessa pesquisa vocês vão redigir o próprio texto de vocês, colocando também a opinião de vocês em relação a esse assunto, tá certo? Então, a gente começa a fazer a leitura desse pequeno texto, ele é pequenininho, como vocês estão vendo aí, que diz o seguinte, ó: muitos me disseram: por que entrar nessa seara? Por que não escolher temas menos complexos para desenvolver? Sinto-me atraído para escrever sobre esse drama. Minha responsabilidade perante milhões de leitores em mais de 60 nações não é produzir uma obra que faça sucesso, mas que possa trazer alguma contribuição à consciência crítica e à formação de mentes livres. A violência não é produzida apenas por seus patrocinadores, mas também pelos que se calam diante dela. Fiquei convicto de que o Holocausto, patrocinado pelos nazistas, não foi apenas um acidente histórico violento e inumano, mas colocou em xeque a viabilidade da única espécie que pensa e tem consciência que pensa, pelo menos quando submetida a determinados níveis de estresse político, econômico e cultural. Olha, gente, ele está falando aí, ele está se referindo ao Holocausto. Talvez essa palavra seja nova para vocês. Do que é o Holocausto, do que foi o Holocausto, né? Do que tenha sido o Holocausto. Então, o Holocausto ele já foi retratado em muitos filmes e muitas pessoas já escreveram sobre o acontecido também. Vocês vão encontrar, se pesquisarem e vão pesquisar a respeito disso, em diversos locais. Na internet tem muita coisa falando a respeito e em muitos livros, em filmes que são clássicos, vocês também vão poder assistir e conhecer um pouco mais do que foi o Holocausto, né? Que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi praticamente o extermínio da população judaica. Dos 9 milhões de judeus que existiam na Europa no período da Segunda Guerra Mundial, os nazistas eles exterminaram um sexto dessa população, ou seja, praticamente 6 milhões de habitantes. 6 milhões de judeus foram exterminados da Europa nesse período. Dentre eles, 1 milhão de crianças e 2 milhões de mulheres e aproximadamente 3 milhões de homens foram exterminados, massacrados, né? Foram maltratados, foi perversamente mortos.
E aí vocês vão ler mais a respeito disso. Vocês podem ver, olha, O Menino do Pijama Listrado é um filme que fala a respeito. A Menina que Roubava Livros também é um filme que fala a respeito. Né? A Lista de Schindler é outro livro que fala a respeito. São livros e ao mesmo tempo se transformaram em filmes. Vocês podem ver a respeito disso. E o autor desse texto, que no caso está no livro Colecionador de Lágrimas, de Augusto Cury, ele fala justamente sobre esse povo. Ele está falando sobre as ações humanas e a violência, né? A violência não foi produzida somente pelas pessoas que patrocinaram essa violência, pelos mandantes, que no caso era chefiado por Hitler, né? Hitler era o chefe da Alemanha nazista, o chefe do exército, o chefe de Estado, mas pelas aquelas pessoas que se omitiram, que se calaram diante de toda esse mal, né, que aconteceu contra esses seres humanos. Então, não havia regras nem justificativas para matar, ainda que todas elas sejam inaceitáveis e insanas, eliminava-se pelo simples prazer mórbido de eliminar. Então, essas pessoas elas foram mortas e massacradas pelo simples fato de terem nascido judias e simplesmente porque os nazistas, os alemães, eles não queriam a existência desse povo. Eles eram pessoas arianas que queriam uma limpeza da raça. Eles eram extremamente preconceituosos com relação ao povo judeu e eles queriam eliminá-los a qualquer custo. Se você parar para pensar nisso hoje, é uma coisa absolutamente insana. Então, eu penso que a educação, que contempla somente as competências técnicas, aqui o autor já traz para o lado da educação, que não esculpe a resiliência, o altruísmo, que a resiliência, gente, eu vou reincidir, relembrar a vocês o que é resiliência, né? Que é essa capacidade de força, de determinação e de ultrapassar os obstáculos que se apresentam no decorrer da vida humana, né? O altruísmo é essa questão de você fazer pelo outro, de você ajudar o próximo, de você construir algo pensando no bem-estar do próximo, sem olhar a quem, né? Sem determinar, vou fazer isso porque eu quero alguma coisa em troca. E a generosidade, que é a capacidade de doação, da sua doação não só de bens, né, como alimentos ou coisas materiais, mas do seu bem maior, que é o seu trabalho, a sua força para ajudar o outro, o seu abraço, o seu consolo, a sua atenção. E a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é justamente a empatia, né? E de expor e não impor as suas ideias. Muitas vezes a gente quer que impor as nossas ideias, mas expor as suas ideias, colocar as suas ideias e não fazer com que elas sejam aceitas a todo e a qualquer custo. Então, gente, é preciso mais desse tipo de atitude nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo no presente momento coisas inacreditáveis. Quando eu paro para pensar que hoje em dia tem se discutido tomar ou não tomar a vacina, parece algo assim surreal, né? Quando a gente, desde criança, foi acostumado a tomar a vacina para não adoecer, para evitar a gravidade das doenças. E hoje em dia se discute o fato de tomar ou não tomar a vacina. Parece algo assim que retrocedemos. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o que a gente fala, porque parece que é a guerra de um lado contra o outro e a gente está no mesmo barco nesse mundo. Então é preciso ter
muito cuidado com as nossas atitudes, e nós estamos falando disso. Como é que essas atitudes elas vão impactar a vida do outro? Se é negativamente, se é positivamente, não é? E continuando aqui o texto, que diz, né, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de expor e não impor suas ideias, e em especial de pensar como humanidade. Não previne novos holocaustos, não viabiliza a espécie humana para seus futuros e cáusticos desafios, ainda que promova o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Então a gente tem que pensar que muitas nações e muitos países elas estão mais preocupados nesse bendito PIB, no Produto Interno Bruto, nos números absolutos, nos números como geral, mas não isso transformado realmente na vida humana e peculiar de cada um. Aqui, o produto interno bruto do Brasil pode até ter sido já um dos maiores do mundo, e não sei se mantém, acho que já deu uma bela queda, né? Mas isso não reflete o que a grande maioria da população brasileira realmente enfrenta, porque nós temos um índice muito pequeno da população que detém o poder, detém grandes riquezas, que é uma parcela bem pequena, que são realmente os ricos mesmo nesse país, e que eles praticamente são os donos de tudo, contra os demais, né? Contra a classe média que vive sufocada, esmagada, dentre estes, alguns pensando que são elite, né? O que leva a essa situação de preconceito que a gente vivencia hoje em dia, das diferenças sociais gritantes no nosso país, e a grande população pobre e miserável, porque nós voltamos a ter o mapa da miséria no nosso país, com muita fome, né, com muito falta de tudo, né? E principalmente de alimento. Então, somos americanos, europeus, asiáticos, africanos, judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, budistas, ateus. Mas acima de tudo, constituímos uma única e grande família, que é a humanidade, né? Então a gente tem que pensar nisso, nós somos seres humanos. Pensar como espécie é a mais nobre e sofisticada de todas as funções da inteligência, mas uma das pouquíssimas desenvolvidas. É um texto pequeno, como vocês viram, mas um texto extremamente profundo, tá certo? E aí agora eu passo adiante para refletir. Não é difícil notarmos que as nossas ações estão todas interligadas. A maneira como você decide agir hoje terá reflexos não só no seu presente, mas também no seu futuro e no futuro das pessoas que convivem com você na sociedade. Então, gente, é preciso essa reflexão. Vejam bem, vocês viram esse texto, vocês vão pesquisar sobre o que foi realmente o Holocausto. Eu falei um pouquinho aqui para vocês do que foi o Holocausto. E diante desse fato, né, sobre nós vermos realmente que nossas ações estão todas interligadas e que elas vão refletir no presente e também no futuro. Então, vamos pensar um pouco a respeito dessa corresponsabilidade, né? Qual o papel que você quer assumir no teatro da vida? Então, com base nisso, vocês vão fazer a tarefa, vocês vão pesquisar um pouco sobre o Holocausto. Vocês estão vendo o quanto as nossas ações influenciam negativamente ou positivamente na vida do outro. E vocês vão dar a opinião de vocês e se posicionar mesmo. Eu quero que também vocês digam como vocês têm agido, né? Qual é a forma que vocês agem, tá certo? De que forma vocês estão impactando na vida do outro. E é isso, gente. Um beijo grande, até a próxima e que Deus abençoe a todos nós.